Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a distribuição de Pareto, mas depois vamos falar sobre medindo lei de potência e visualizando dados, estimando o expoente e terminar com alguns exemplos reais e uma discussão sobre esse problema de encontrar o expoente de leis de potências que saem de dados reais. Então vamos lembrar aqui a distribuição em lei de potência, a gente viu aqui na aula passada, x é uma variável aleatória e ela vai ter uma distribuição de lei de potência se a sua função de probabilidade tiver essa forma funcional. F de x for proporcional a c vezes x elevado a menos a, onde c e a são constantes. E a gente viu que na aula passada, né, esse a tem que ser maior do que 1 no caso da distribuição zeta. Bom, e aí duas coisas importantes é cauda pesada. Então toda distribuição lei de potência vai ter essa característica, que quer dizer que valores que estão ordens de grandeza maior do que a média podem ocorrer ou vão ter probabilidade não desprezível. E outra característica central é a noção de scale free ou livre de escala, que quer dizer que a razão entre probabilidades de eventos com magnitude distintas não depende da escala, só da relação entre a magnitude dos eventos. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a distribuição de Pareto, que é uma distribuição de lei de potência para a variável aleatória contínua. A zeta e a zip, que nós vimos na aula passada, são para variáveis aleatórias discretas. E essa distribuição foi utilizada para caracterizar a distribuição da riqueza de pessoas em um certo país, e isso foi feito por Vilfredo Pareto, na Itália, no século XIX. E ele encontrou essa forma funcional que hoje leva o nome dele. Atualmente, essa distribuição é utilizada para modelar muitos fenômenos reais. Okay? A forma funcional dela é essa daqui. Por se tratar de uma função contínua, nós temos que olhar para a função de densidade de probabilidade. Então, repara aqui que eu tenho um numerador que depende do expoente e de um x0, que é um valor, um parâmetro da distribuição, e o denominador tem aqui a nossa lei de potência, x elevado a a mais 1. Tá? Então, repara que x0 aqui é um parâmetro e essa minha distribuição vai estar definida para x maiores ou iguais que x0. Então, x0 faz o papel aqui do início da minha distribuição. E ela não é limitada superiormente. O x aqui pode ser arbitrariamente grande. Então, uma coisa interessante, que é o princípio de Pareto, ou chamado de regra do 80-20, e quer dizer que 80% dos recursos, muitas vezes, estão concentrados em 20% da população. Então, um gráfico para mostrar isso é chamado de curva de Lorentz, que é o que a gente está vendo aqui à esquerda. Então, esse gráfico no eixo X, eu tenho a fração mais rica de uma população. Então, eu pego uma população e ordeno ela por riqueza, e olho por 1% mais rico, 2%, 10% mais rico e por aí vai. E no eixo Y eu estou olhando para a fração de recursos, de riqueza, que essa população possui. Ok? Então, repara que quando você tem uma distribuição em lei de potência, como a distribuição de Pareto, essa curva cresce rapidamente, ou seja, grande parte da riqueza está acumulada com uma fração pequena e mais rica da população, e depois avança pelo resto da riqueza daquela população de maneira mais suave. É claro que essas diferentes curvas aqui estão representando diferentes expoentes da minha lei de potência. E quanto maior for o expoente, mais igual é essa distribuição de renda. Repara que a coisa mais igual que você poderia ter é uma reta aqui, y igual a x, porque isso significaria que os 10% mais ricos têm 10% da riqueza. E quanto mais para cima você tiver, mais desigual é a distribuição de renda. Esse tipo de curva é utilizado para calcular o coeficiente de Gini, que é um coeficiente utilizado para medir a desigualdade da riqueza de renda, da distribuição de renda de diferentes países. Bom,
Esse princípio, apesar dele ser colocado aqui com países, pessoas e renda, ele pode ser aplicado em muitos outros contextos, ok? Por exemplo, a distribuição de seguidores do Twitter também vai seguir esse princípio aqui de 80-20. Aí muitos outros exemplos. Bom, e o tema principal da aula de hoje é o problema de medir uma lei de potência. Muitos fenômenos reais parecem seguir uma lei de potência. A gente tem dados empíricos que são obtidos, né, de diferentes fontes de informação, como renda de pessoas, graus de vértices, comprimento de praias, magnitude de terremotos, tamanho de estrelas e por aí vai. E você gostaria de identificar se esses dados que você coletou seguem algum tipo de lei de potência. Tá? Então, uma ideia é plotar a distribuição empírica, né, porque a gente viu que a distribuição em escala log-log, se for uma lei de potência, tem que dar uma reta. Okay? Mas né, temos que fazer isso com muito cuidado e eu quero mostrar por quê. Bom, para ilustrar agora a próxima sequência de slides, eu vou considerar a 10 elevado a 6, 1 milhão de amostras que foram geradas artificialmente, né, pelo computador, utilizando um gerador de números aleatórios, baseado no método de chamada inversa, e essa distribuição que a gente está gerando é uma distribuição de Pareto com parâmetros A igual a 2,5 e X0 igual a 1. Okay? Então, eu gerei esses dados e o nosso problema agora é tentar entender, né? Você não sabe se isso é uma lei de potência ou não, como é que eu apresento os resultados, como é que eu visualizo esses dados. Então, uma ideia que é muito comum é definir um histograma. Então, eu pego e faço um histograma definindo um intervalo de tamanho fixo, por exemplo, b igual a 0,1, e aí, por causa disso, eu tenho o meu x0, o menor valor que acontece na minha amostra, né? E posso discretizar o eixo x com base nesse intervalo. Conto, então, o número de amostras que caíram dentro de cada intervalo e divido pelo total de amostras para ter a frequência relativa de amostras naquele intervalo. É importante lembrar aqui que a distribuição de Pareto é uma distribuição real, né, contínua, então os números que eu vou ter potencialmente são todos diferentes. É por isso que eu preciso calcular aqui um intervalo nesse meu histograma. Então está aqui o resultado de usar um histograma com um tamanho de intervalo de 0,1. Tá? Então você olha para esse gráfico, não te diz muita coisa, talvez te diz que valores muito grandes aconteceram. Né? Tem aqui valores maiores que 9.000, em torno de 8.000, tá? com talvez baixíssima probabilidade. Bom, você poderia dar um zoom no começo do gráfico, né? Então olhar para os primeiros 10 valores de x, tá? Então repara que entre 1 e 2 aqui eu vou ter 10 intervalos, né? Porque o meu intervalo tem tamanho 0,1, e aí se você fizer isso, você vai ver isso daqui, que é mais interessante que o primeiro gráfico, mas ainda não te diz muita coisa, porque está indo para zero ali muito rapidamente, e parece que não tem diferença depois de 5 ou de 6, né? Então, o que a gente poderia fazer é plotar esse mesmo gráfico em escala log-log. Se você fizer isso, você vai ver esse gráfico daqui. Então, repare que a única coisa que eu fiz foi plotar o gráfico anterior em escala log-log. Então, coisas mais legais começam a aparecer. Por exemplo, essa relação linear aqui, né? Está claro agora que parece que tem um decaimento linear. Por um outro lado, tem esse ruído aqui, essa bagunça que acontece entre 100 e 1.000, né? E nós temos aqui amostras, intervalos com apenas uma amostra. Vários intervalos aqui tem apenas uma amostra. Eu sei que tem uma só, porque tem 10 a 6 amostras, 1 sobre 10 a 6 é 10 a menos 6, isso é justamente o valor do eixo y para esses pontos aqui. Bom, então como a gente faz com esse ruído aqui, com esses pontos? Será que a gente vai ignorar eles? Jogar eles fora? Okay? E a resposta é não, eu não quero jogar esses valores aqui fora, esses valores altos, porque eles representam justamente a cauda da minha distribuição, são os valores grandes. Eu não quero jogar eles fora, porque lei de potência, vamos lembrar, né, é um fenômeno de cauda, para quando x cresce. Então eu preciso de outra tentativa para visualizar esses dados. Então, um problema aqui é que intervalos de tamanho fixo, né,
eles vão ter muito poucos pontos quando o x é grande. Em particular, o intervalo de tamanho fixo, ele se torna relativamente ínfimo, né, conforme x cresce. Então, o meu ponto 1 ali, né, depois que a gente vai para escalas grandes, como 1000 e 10.000, ficam muito, muito pequenos. Então, uma ideia para resolver esse problema é definir intervalos de tamanho variável. O meu intervalo do meu histograma pode crescer com x. Em particular, pode crescer exponencialmente. Tá? Então, b é o tamanho do primeiro intervalo, e aí 2b é o tamanho do segundo intervalo, 4b do terceiro intervalo, e por aí vai. Tá? Então, o iésimo intervalo vai seguir essa forma aqui, que a gente acabou de mostrar, uma exponencial com base 2, né, vezes o tamanho b, até a exponencial elevado aí, para definir o fim desse intervalo. E a razão dessa exponencial aqui é para que, quando eu plotar esse gráfico em escala log-log, esses meus intervalos fiquem espaçados uniformemente. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente, calculo quantas amostras caiu em cada intervalo, divido pelo total de amostras para ter uma frequência relativa por intervalo. Então está aqui o resultado dessa técnica, ok? Eu construí intervalos com aquela exponencial de base 2, tá? E essas são as frequências relativas. Então já ficou mais suave o gráfico, mas algo esquisito ainda parece estar acontecendo, né? Porque tem esses efeitos não monotônicos, né? No começo parece que essas probabilidades estão subindo, né? E no final também parece que as coisas não estão mais decaindo. Então, parece que tem uma não monodicidade nos meus dados aqui. E o problema está aqui no final, que eu tenho esses intervalos maiores, né? Eles vão ter muito mais chance de receber pontos, e por causa disso, eu vou ter essa fração de amostras possivelmente mais alta. Tá? Então, uma ideia aqui seria normalizar os meus intervalos pelo tamanho do intervalo. Normalizar a frequência relativa, pelo tamanho do intervalo. Então, eu vou dividir o número de amostras do iésimo intervalo pelo tamanho dele, que é 2 elevado a i. Isso vai me dar um eixo y, que significa frequência relativa por unidade de valor, ok? E não mais o intervalo em si. Então, se eu fizer isso, esse é o gráfico que eu vou ter. Então, agora o eixo y, eu estou normalizando ele pelo tamanho dos intervalos, a qual ele corresponde. Ok? Então, beleza, se eu fizer isso, eu tenho essa forma funcional. Tá? Um aspecto ruim aqui é que eu tenho números muito pequenos. Repare que o eixo y está agora em 10 a menos 10, porque os intervalos cresceram, né? E quando eu divido 10 a menos 6 por uma coisa muito grande, eu vou ter uma coisa ainda menor. E um problema que a gente vai ter aqui é como é que eu estimo o expoente, já que isso aqui não é mais uma distribuição de probabilidade. Eu estou dividindo, né, pelo tamanho do intervalo. Bom, então alguns problemas com essa ideia de histograma, e tudo que eu fiz até agora é para motivar esses problemas. Então, eu tenho que determinar o tamanho do intervalo inicial. Isso não está claro como que a gente vai fazer isso, né? Se vai ser 0,1, se vai ser 0,5. Tá? Se eu estiver crescendo o meu intervalo, tem que ver como você vai crescer. Eu usei a base 2, né? Mas você poderia ter usado base 10 ou alguma outra base. Tá? E esse valor vai influenciar naquilo que você vai visualizar. E, em particular, um problema que a gente vai ter também é que o número de amostras por intervalo vai tender a diminuir, naturalmente, né? Porque eu tenho uma distribuição que tem probabilidade menor para valores mais altos, então, conforme os intervalos vão ficando mais com valores maiores, né? Vai ter menos chance de ter amostra ali. Uma coisa muito ruim é que o histograma ele agrega a informação dos intervalos, né? Ele está trabalhando com uma média. Então, para cada intervalo, eu reporto só um número. E repara que o intervalo pode ter centenas ou milhares de amostras. E eu estou te dando apenas um número, que é a fração relativa daquele intervalo. Então, eu estou perdendo a informação das amostras que caem, né, no mesmo intervalo. Então, eu quero outra ideia para não perder essa informação, para poder visualizar esses meus resultados, né, de maneira mais fidedigna. Então, a saída para o problema aqui é usar a CCDF empírica. A CCDF é de Complementary Cumulative Distribution Function, né? E significa a probabilidade
de x ser maior ou igual que x, né? Ou a fração de amostras que são maiores que um certo valor. Eu estou olhando para dados reais e não para uma distribuição de probabilidade. Então repare que eu vou considerar todas as amostras. Não há intervalos aqui. Tá? Toda amostra vai estar presente nesse meu gráfico. E a maneira de representar esse gráfico é fazer o seguinte: eu posso ordenar todas as minhas amostras em ordem crescente, e aí pegar a fração de amostras que são maiores que o menor valor, que é o primeiro valor. E depois, que vão ser 100%, né, das amostras. E depois, a fração de amostras que são maiores que o segundo valor. E depois, a fração de amostras que são maiores que o terceiro valor. E por aí vai. E aí eu posso visualizar isso em escala log-log. Tá? Então, se eu fizer isso, eu vou ter exatamente esse gráfico aqui. Repara que cada ponto nesse gráfico corresponde a uma amostra naquele meu saco de 1 milhão de amostras. Eu não estou escondendo nenhum ponto. E eu não estou manipulando os pontos de maneira alguma. Estão todos eles aí. Okay? Então, o eixo x é o valor de uma certa amostra, né? E o eixo y é a fração de amostras que tem um valor maior ou igual que aquele valor de x. Tá? Então, claramente você vê uma relação linear, que é indiscutível, né? Nessa minha escala log-log, e todos os meus pontos estão presentes. Eu tenho esse ruído aqui no final, você pode estar incomodado um pouco com isso, né? Por que eu estou tendo esse ruídozinho aqui? Tá? E a razão para isso é que, naturalmente, eu tenho menos amostras nessa fim de cauda aqui. Eu tenho poucas amostras aqui. Então, é esperado que você tenha esse ruído aqui. Se você puder gerar mais amostras, por exemplo, em vez de 10 a 6, gerasse 10 a 7 amostras, né? 10 milhões, esse ruído nessa escala provavelmente ia desaparecer. Mas um ruído na próxima escala, né? Entre 10 mil e 100 mil, que seria a próxima escala aqui, apareceria. Muito bom. Então esse método de visualização é disparado o mais adequado, porque ele tem uma relação, ele não esconde nenhum dado, coloca todos os dados, tá? E tem uma relação direta com o expoente da PDF. Então repara que nós estamos olhando para CCDF, né? E a gente gostaria de estimar o expoente da PDF, da função de distribuição de probabilidade. A boa notícia, né, é que essas duas coisas estão relacionadas. Então, vamos lembrar aqui no começo da aula, a gente falou que essa aqui é a densidade da Pareto, tá? E aí eu consigo calcular f de y, fzão de y, para representar a CCDF. Então, a CCDF, f de y, é definida como sendo, né, a integral de y até infinito, porque são todos os valores maiores ou iguais a y, né? Então eu tenho que integrar essa função, a densidade, de y até infinito, e se eu fizer isso, eu tenho essa forma funcional à direita. E a boa notícia dessa forma funcional é que ela também é uma lei de potência. Tá? Então, se a PDF, a função de densidade, né, segue uma lei de potência, a CCDF, a função complementar cumulativa, também vai seguir uma lei de potência. Entretanto, né, o expoente delas é diferente. Você vê que o expoente da CCDF aqui é A, e o expoente da PDF, da densidade, é A mais 1. Então, em particular, o expoente da CCDF é sempre 1 menor do que o expoente da PDF. Tá? Então, por exemplo, se você estimar o expoente da CCDF em 2.1, isso quer dizer que o expoente da PDF é 3.1. Então vamos ver aqui como é que a gente consegue estimar o expoente dessa curva. Uma ideia seria usar uma regressão linear no gráfico log-log e usar a inclinação da reta dessa minha regressão como expoente. Então está aqui, né, a minha CCDF, eu poderia aplicar uma regressão linear e obter algo como essa curva verde aqui, e a inclinação dessa curva verde, né, na escala log-log, seria o meu expoente. Então, se a gente olhar aqui, a inclinação da reta é ΔY sobre ΔX. No ΔY eu tenho 6 escalas, no ΔX eu tenho 4 escalas, porque eu estou fazendo isso na escala log-log.
Isso vai dar 6 sobre 4, 1.5, e está correto, porque isso aqui é a CCDF. Para eu ir para PDF, eu tenho que somar 1, que dá o 2.5, que foi o expoente que a gente usou para gerar os dados. Então, apesar dessa maneira ser a mais comum para estimar expoentes, ela é a menos adequada. Esse estimador pode ser muito ruim, porque ele vai ser enviesado pelas amostras que estão no começo da distribuição. Repara que na primeira escala, entre 1 e 10 ou 1 e 100, eu tenho mais de 99% dos pontos. Então, na regressão linear, eles vão ter um peso muito forte em determinar essa inclinação. E o que a gente quer, na verdade, é entender o final da distribuição. Então, o que está acontecendo na cauda, e tem muito menos pontos aqui. Então, esse é um dos problemas com esse tipo de estimador. Então, a forma mais adequada de obter esse expoente é através de algum método estatístico, que utiliza a distribuição de probabilidade para fazer essa estimação. Um deles é o MLE, o Maximum Likelihood Estimation. Então, a ideia aqui é obter o expoente A para o qual as amostras que eu tenho seja o mais provável possível. Então, eu defino aqui uma função de likelihood, que é a probabilidade desse meu modelo, dessa minha distribuição de probabilidade, gerar essas amostras, e é claro que essa probabilidade depende do expoente A. Então, a likelihood function, essa probabilidade depende de A, e se eu assumir que esses pontos são gerados de maneira independente, a likelihood function é o produto da função de densidade em cada ponto. Então, se eu substituir aqui, eu tenho esse produtório sobre os meus pontos observados. Eu posso trabalhar com a log likelihood function, que é tirar o log dessa função, e se eu fizer isso, vai facilitar minha vida, porque esse produtório vai virar um somatório. Então, agora eu preciso obter o valor máximo dessa função em função de A. Então, eu posso derivar a minha função com relação a A, que é o meu parâmetro livre, e tentar resolver isso encontrando o máximo. A gente também precisa determinar o x0, porque a distribuição de Pareto tem dois parâmetros, tem A e tem x0. Só que a gente pode setar x0 como sendo o menor valor que eu observei nas minhas amostras. Isso vai maximizar L em algumas condições. Então, eu tenho meus dois estimadores, o estimador para x0, que é o menor valor observado, e o estimador para o expoente A, que segue essa forma funcional aqui. Okay? Então, repara que esse estimador é uma variável aleatória, porque, afinal de contas, ele depende das amostras x1, x2 até xn. Bom, esse estimador vai ter um erro que pode ser calculado pelo seu desvio padrão. Como A chapéu o estimador é uma variável aleatória, ele vai ter um valor esperado e vai ter um segundo momento. Uma boa notícia é que o valor esperado desse estimador é o parâmetro que a gente quer estimar. Isso é uma das grandes vantagens do MLE. Ele é um estimador consistente, sem viés. E aí a variância dele vai ser A menos 1 quadrado sobre N, que diminui com N, e o desvio padrão é a raiz quadrada disso. E por fim, a gente pode também sempre usar a likelihood function para o parâmetro estimado, para ter uma noção de importância ou de qualidade desse estimador. Qual foi o valor da likelihood function para o melhor parâmetro que você encontrou. Bom, temos um problema para resolver, que é esse x0. Na prática, a distribuição empírica ela não vai seguir uma lei de potência sobre todas as escalas. A gente tem ruído e outros fenômenos que interferem nessa distribuição empírica para escalas pequenas. E a lei de potência para valores, a lei de potência é um fenômeno para valores grandes, a partir de um certo x de x0. Então, uma ideia aqui seria ignorar esses valores pequenos, onde a distribuição tende a desviar de uma lei de potência. Aí surge o problema de que x0 que eu vou usar para decidir onde começa essa minha lei de potência. Então, para ilustrar o que eu estou falando, tem aqui uns exemplos reais de distribuição de grau em redes. Então, o eixo x aqui é o grau dos vértices e o eixo y é a fração de vértices com aquele grau. Então, no primeiro exemplo, a lei de potência parece que começa do menor grau, que é 1 aqui,
Mas no segundo exemplo, você vê que no começo a curva tem uma velocidade maior e depois sim ela decresce em lei de potência. E o terceiro exemplo é o contrário, né? Cai muito rápido no começo, mas depois parece que a lei de potência se sustenta. Então a cauda é que segue uma lei de potência. Então a gente usa o termo power law tail para dizer isso, né? Então repara que x0 pode ser relativamente grande, né? Muito maior do que o menor valor observado nos dados. Então é uma arte encontrar esse x0. X0 muito pequeno é ruim, porque eu vou ter muito ruído em valores pequenos que vão influenciar a estimativa do expoente. X0 muito grande é muito ruim, porque eu estou jogando fora a informação, né? E a gente sabe que no fim da cauda, em geral, tem ruído, porque eu tenho poucas amostras de magnitude muito grandes. Então, o expoente estimado sempre depende de x0. Uma ideia é variar x0 e avaliar a função de likelihood ou fazer algum teste de divergência, como o teste KS, e tentar automatizar a inferência de x0. E alguns métodos fazem isso. E outra ideia é utilizar outras técnicas da estatística para estimar o expoente. Existe uma técnica baseada em Extreme Value Theory que pode ser utilizada para estimar esses expoentes. É uma técnica que não utiliza o MLE. Bom, preciso falar que nem tudo é lei de potência, né? E algumas variáveis aleatórias ou alguns fenômenos empíricos podem assumir valores muito grandes, muito longe da média. E a distribuição deles não é uma lei de potência, nem na cauda. Né? A cauda também não é uma lei de potência. E em muitos casos a gente vai ter algo que é realmente inconclusivo. Então, por exemplo, aqui nesses meus 3 exemplos, se eu pegar a letra A, é uma distribuição empírica, ok? É uma distribuição de cauda pesada, você vê que a distribuição ela está aí em 4, 5 escalas, mas não dá para dizer que é uma lei de potência. A distribuição C, né, que é o tamanho em acres aqui, não sei exatamente qual o fenômeno, tem mais cara de lei de potência, mas também é um pouco inconclusivo. Parece que está convergindo aqui para um decaimento mais rápido do que uma lei de potência. Então isso tudo para dizer que esse ponto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não é trivial. E eu preciso falar da distribuição log normal. A distribuição log normal é uma distribuição para variáveis aleatórias contínuas, positivas, e x tem distribuição log normal se o log de x tem distribuição normal. E é por isso que a gente chama isso de log normal. Então, y aqui é log de x, se y tiver distribuição normal, então x tem distribuição log normal. A log normal tem 2 parâmetros, né? A média e a variância da minha normal y. Então eu consigo escrever a função de densidade de probabilidade da log normal e tem essa forma funcional aqui. É o produto de uma lei de potência, repara que eu tenho 1 sobre x aqui, o expoente aqui é 1, vezes uma constante, sigma raiz quadrada de 2π, vezes uma exponencial. E essa exponencial aqui, aparece o x na exponencial, né? O expoente aqui depende de x, mas aparece de maneira devagar, né? É log de x ao quadrado. Então, repare que eu tenho a log normal, é o produto de uma lei de potência com uma exponencial que é mais devagar. Bom, por causa disso, a gente vai ter coisas como essa aqui. A log normal ela pode ter cauda pesada, mas ela nunca é uma lei de potência. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos vendo dados reais, esses círculozinhos aqui, uma distribuição empírica e um fit de uma log normal para esses dados reais. Repara que valores muito longe da média estão acontecendo com probabilidade não desprezível, que é o que a gente define como sendo cauda pesada. Então parece com lei de potência, mas não é, porque o decaimento ele pode ser sustentado aqui na escala log-log, mas não é uma lei de potência. Por quê? Bom, para valores muito grandes de x, essa curva vai começar a ir para zero exponencialmente rápido. E você começa a ver isso aqui nesse meu gráfico aqui. Valores grandes de x, a inclinação já está bastante alta. E, apesar disso, é um motivo para muita discussão, né? Se dados reais
segue uma distribuição log normal, que tem caudal pesada, mas não são lei de potência, ou se dados reais, né, você está olhando para esses dados, são de fato uma distribuição, seguem melhor uma distribuição em lei de potência. Bom, quero falar sobre um debate recente sobre esse assunto no contexto de redes, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso, e eu já comentei isso em alguma aula, né, que redes reais tendem a ter distribuição de grau em cauda pesada e, em particular, podem ser modeladas com lei de potência. Então, isso é meio que o começo da área de Network Science, de redes complexas, baseado nessas observações de lei de potência para a distribuição de grau de muitas redes. Bom, em 2018, um artigo colocado no Archive pelo Aaron Closet e um dos seus coautores, dizendo que redes scale-free, que têm distribuição em lei de potência, são raras. E o Aaron Closet, ele é um Rising Star, ganhou esse prêmio de Network Science, é um prêmio que é dado para jovens pesquisadores promissores. Bom, esse artigo foi pego pela mídia comum. A Quanta Magazine fez um artigo de mídia comum, né, sobre isso, publicado no The Atlantic, tá? E isso chamou a atenção do Parabase, que é um astro, um gigante em Network Science, e um dos grandes promotores aí de que redes têm sim distribuição de grau em lei de potência. Então ele fez um blog post criticando esse artigo anterior, dizendo que o método, a metodologia estava inadequada, que redes reais têm sim lei de potência. Bom, um artigo em 2019, agora um artigo científico, do mesmo grupo do Parabase, mas sem ter o Parabase como coautores, tentou mostrar que redes livre de escala realmente existem, né, nos dados observados. E o debate segue. Tá? Essa discussão sobre o que é e o que não é lei de potência é uma coisa relativamente complicada de se resolver por completo. Quero só mostrar uma tabela que saiu desse artigo, Scale Free Networks Well Done, de 2019, né, do mesmo grupo do Parabase, onde eles usaram 3 estimadores para o expoente, todos os 3 baseados em Extreme Value Theory, nenhum deles usando MLL. Então esses gamas aqui, gama Hill, gama Mon e gama Kern, de kernel, são estimadores para o expoente da lei de potência. Cada linha dessa tabela corresponde a uma rede. Vermelho não é lei de potência, amarelo poderia ser uma lei de potência, verde com certeza é lei de potência com o segundo momento infinito, então o expoente está entre 2 e 3, e azul é uma lei de potência com um segundo momento finito, o expoente tem que ser maior do que 3. E se você olhar essa tabela aqui, isso aqui é uma das tabelas que eles analisaram, né, com mais de 30 redes, você vê que muitas redes reais que têm lei de potência, ou seja, as verdes ou as azuis, têm um expoente entre 2 e 3. Isso é meio que consistente através dos 3 estimadores que eles utilizaram. E uma outra observação boa aqui é que muitas redes reais não são, de fato, lei de potência. Os estimadores não indicam, né, que essas redes possuem uma distribuição de grau que segue lei de potência. Então essa discussão é abrangente e é muito boa. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Até lá!